Falar que eu mesmo já pensei essas coisas, já tive essas ideias algumas vezes, entendeu? Só- E a todo tempo fica se negando a subjetividade cotidiana. Então as pessoas querem tudo muito maniqueísmo, muito 880, e isso não resolve, na minha perspectiva, não resolve absolutamente nada. Bom, Júlio, obrigado. Né? Obrigado, primeiramente, pelo convite. A gente tem a oportunidade de conversar sobre escola, sobre o cotidiano, sobre nossas vivências. Isso é muito importante, muito relevante. Né? Uma das coisas que eu observo como característica dessa máquina de moer professor, dessa precarização da docência, o quão difícil é para nós estarmos reunidos e conversando, seja porque temos que complementar o horário em várias escolas, e aí sobra pouco tempo para dialogar com os colegas, ou quando os horários não batem, enfim. Então espaços como esse, iniciativas como essa, são muito importantes para que a gente consiga ampliar cada vez mais a discussão. Bom, eu sou Vinícius Osana, sou do Rio de Janeiro, sou professor de Geografia, doutor em Educação, e trabalho na rede municipal e na rede estadual do Rio de Janeiro. Na rede municipal, professor de Geografia de turmas de sexto ao nono ano, ensino fundamental 2, e hoje na rede estadual eu estou diretor adjunto de uma escola noturna com ensino de jovens e adultos. Né? E ao longo desses 19 anos, fortalecendo a docência e as práticas, eu já me vi e percebi vários professores, várias facetas dessa relação da docência. Né? A docência não chegou para mim como uma aptidão, um desejo, né? Minha trajetória escolar sempre apontou muito com testes vocacionais, etc., para a docência, sempre apontava muito para a geografia ou história. Era o que geralmente aparecia. Né? É importante ressaltar que a minha mãe é professora, então eu fui criado dentro desse contexto, mas eu mesmo nunca nutri esse desejo. Né? Eu pensava muito na relação do funcionalismo público como uma forma de ter uma estabilidade social. Né? Tanto a minha mãe quanto outros parentes, tios e tias que eram funcionários públicos nitidamente tinham uma vida um pouquinho mais organizada do que as pessoas ao redor. E eu acho que havia assim um certo temor por parte da minha mãe de que eu me tornasse professor e fosse ter alguns enfrentamentos que ela já vivia e, enfim, não desejava que eu partilhasse. Então eu faço ensino médio técnico em eletrônica. Meu primeiro vestibular eu sou aprovado para engenharia eletrônica e termino fazendo geografia, saindo da engenharia e fazendo geografia, que é o que eu realmente
gostava de fato, né? Abraço a ideia da geografia, mas abraço a ideia da geografia pensando em concurso público para o IBGE ou para qualquer outra área, não pensando na docência. Tanto que no segundo semestre da universidade eu fui convidado para dar aulas num curso e não aceitei. Falei, não quero, não me sinto ainda muito à vontade para isso. E aí segui. No segundo semestre eu consegui uma bolsa de iniciação científica, CNPq-PIBIC, trabalhando com geografia em área de fronteira, geografia da mineração. Então fui desenvolvendo o meu trabalho dentro dessa estrutura. Quando eu estava entrando no sétimo período, né, antes do sétimo período, no recesso, eu fiz uma viagem para o litoral do Rio de Janeiro. E nessa viagem, fomos um grupo da faculdade, e nessa viagem eu conheci um casal de amigos, e nas trilhas que a gente fazia para ir para a praia, para a cachoeira, etc., nas conversas ali, eu ia sempre fazendo comentários, explicando as situações e tal. Voltamos para o Rio e esse amigo me ligou, me convidando para ser professor num curso de um amigo dele. Então, a conversa foi muito emblemática porque eu digo a ele, não, mas eu não sou professor e tal, e ele me responde, como é que você não é professor se você passou a viagem toda dando aula pra gente, conversando, explicando as coisas? Você é professor, sim. E aí eu ponderei, né, aquela possibilidade e fui de curioso. Ao chegar lá já tinha passado do tempo, já vi uma pessoa que tinha ocupado a vaga, mas o dono do curso teve uma fala interessante, ele disse, olha, eu não posso te pagar porque a vaga já está ocupada. Mas se você tiver curiosidade de vir, ver como é que funciona, aprender. E assim eu fiz. Comecei a ir para o curso, sem nenhum tipo de relação financeira, mas de curioso mesmo. A professora me dava muitas orientações. Em determinado momento, a professora combinou. Ela faltou e eu entrei em sala pela primeira vez. Isso foi 7 de outubro de 2006. E aí eu entro em sala... 2006 não, 2007. Eu entro em sala e eu gostei daquilo. Eu gostei primeiro da reação das pessoas, eu gostei de perceber, tá conversando e você vê a cara que muda, né, a expressão facial, alguém que questiona alguma coisa. Eu gostei disso e dali comecei. Aí depois eu tinha um curso do outro lado da rua e aí eu comecei a dar aulas também nesse curso e a coisa foi crescendo. Chegou o período do estágio docente, né, da licenciatura, e aí eu fiz meu estágio docente no Colégio Newton Braga, que é um colégio militar ali na entrada da ilha. Ali conheci um outro professor também de geografia que me auxiliou muito nesse processo. Ele era um professor que ele se recusava à ideia do estagiário ficar sentado no fundo da sala só escrevendo, né, que ele dizia, rapaz, você chega aqui e tudo muda, as crianças ficam com curiosidade com você, quer conversar com você e tal. Não adianta você achar que vai passar batido, não. E é engraçado porque ele falava com esses termos, né? E aí quando eu cheguei no mestrado, que eu fui conhecer Malinowski, que fui conhecer tipo uma base acadêmica sobre o tema, né? De como a sua presença no espaço ela já está alterando as relações presentes ali. Então não vai adiantar você fazer uma observação, porque o que você está observando não é o que geralmente acontece. Então, nessa ideia dele, ele me colocava direto para agir com os meninos, para explicar, dar aula, formular avaliação, e isso foi muito legal também. Esse período do estágio foi legal porque quando conversava com os colegas e tal, amigos que faziam estágio em outros lugares, em muitos lugares a relação não era essa, a relação era sentadinho lá no fundo da sala mesmo, só copiando as coisas. Nesse período, eu tive um problema com a minha orientadora da graduação, porque ela descobriu que eu estava dando aulas para além do estágio docente, né? Nessa época eu tinha começado a ser professor de projetos. Aqui no Rio de Janeiro tem um curso chamado Ação 1, acho que ainda tem, não me recordo. E eu comecei a dar aula de projetos nesse curso, projeto UERJ e tal. E ela descobriu, e ela disse que eu tinha que escolher entre o curso ou a bolsa, né? Assim, é importante ressaltar que não havia nenhuma prerrogativa de exclusividade com a bolsa, né? Porém, isso foi um momento do FRJ que, assim, apesar de não estar mais no FRJ hoje, eu sei que isso não corresponde à realidade do momento 2026, mas, à época, as pessoas tinham a fala de maneira muito direta de que o professor era o pesquisador frustrado. Então, aquele cara que ele não se percebe como
suficientemente apto a estar na docência superior, ele vai depositar suas frustrações na escola. E assim, na escolinha, né, como eu já ouvi algumas vezes, de maneira bem pejorativa. E aí, cara, eu fui cortado da minha bolsa e eu não fiz a viagem da minha monografia. Por sorte, um amigo, Luiz Paulo, o nome dele, professor universitário hoje em dia, ele fez a viagem, coletou os dados e me passou os dados. E aí eu pude trabalhar os dados. Então eu fiz uma monografia sobre mineração em área de fronteira, fazendo um estudo de caso sobre Corumbá, e nunca fui a Corumbá. Qual era a discussão dentro da universidade, né? E é importante ressaltar que essa discussão dentro da universidade, ela corresponde ao estudante que tem a condição de ter essas discussões. Isso não é uma regra. A discussão era pegar a monografia, transformar no pré-projeto de mestrado e já pleitear o mestrado. E isso passou a não fazer o menor sentido para mim, porque eu tinha um trabalho em mãos sobre geografia em área de fronteira, mineração e etc., que já não dialogava com aquilo que eu curtia, com o que eu gostava. E aí eu fico um período sem estudar, né, porque eu formo a licenciatura em 2009 e só termino o bacharelado em 2011. Por conta dessas questões, eu tive que mudar de orientador e tal. Essa minha orientadora é uma catedrática da geografia brasileira, as pessoas ficavam muito reticentes de aceitar a minha orientação, etc. Eu também comecei a mergulhar muito no trabalho, né? Eu acho que isso também é importante ressaltar, porque a gente fala de precarização hoje, mas essa precarização ela se arrasta ao longo do tempo. Então, eu me formei num período onde eu era professor efetivo de várias escolas e eu não tinha diploma, né? Não que eu não fosse um bom profissional, etc. Não é isso, mas a questão é que, por não ter diploma, os meus vínculos trabalhistas eram muito mais fragilizados. Eu recebia menos e tal, então era vantajoso para certos lugares que eu trabalhei que eu não tivesse mesmo diploma, né? E aí, quando eu vou e enfim, consigo organizar essa situação, termino a monografia, me formo bacharel, isso já em 2011, e aí eu começo a prestar os primeiros concursos, né? Eu venho de uma base de formação de trabalho em pré-vestibulares e pré-militares. Então, na minha cabeça, toda a estrutura de um bom trabalho, sucesso do trabalho, etc., ela está vinculada a uma aprovação, seja para colégio técnico, colégio militar, vestibulares em geral, instâncias superiores de ensinos militares, enfim. Preparava para tudo, e aí o sucesso desse processo era conseguir que um estudante fosse aprovado em algo. Beleza. Em 2012 eu faço a prova e passo para o estado, e a partir de 2013 eu começo, mantenho as escolas particulares dentro dessa dinâmica, os cursos, e começo no estado. E aí é nesse momento que eu me pego repetindo e falando várias coisas que hoje eu acho que são equívocos, mas que naquele momento ali faziam sentido para mim, né? A minha experiência inicial, eu era professor na época de uma rede de escolas particulares aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. É uma rede tradicional, grande, mas não é uma rede para uma população muito abastada, né? Classe média no geral. E eu me recordo que quando eu cheguei no estado, eu tive acesso a um documento curricular do estado, que na época era chamado currículo mínimo, e ele demonstrava quais eram os assuntos para serem trabalhados ao longo do ano. O que me chamou a atenção? O currículo mínimo do primeiro bimestre do 6º ano correspondia a 2 semanas de aulas minhas no particular. Então eu pensei assim, porque no caso 6º ano, né, aula de geografia, você começa a debater conceitos geográficos, paisagem, espaço, região, lugar, e aí eu tinha um bimestre para destrinchar esses assuntos, enquanto no particular eram 2 semanas. O que eu pensei? Eu não fiquei chocado pelo fato de ter uma diferença tão grande de conteúdo, não foi esse o meu choque. Eu acho que o meu choque ele foi mais fruto da expectativa que eu criei em cima das possibilidades de trabalho que eu teria. Cara, olha quanto tempo eu vou ter para avançar, para debater isso com mais detalhes, porque eu não quero em momento nenhum fazer uma balança e dizer que o particular é melhor que o público, porque eu não acho. O conteudismo sem base é só ficar jogando palavra ao vento, na minha perspectiva. Então, dentro do particular, nessa dinâmica que eu estou exemplificando aqui, eu me sentia numa corrida doida para
até porque era uma rede que tinha uma prova, as provas eram únicas. Então essa prova ela balizava a forma como toda a rede estava debatendo o assunto. Então você tinha que fechar o assunto na quinta-feira, dia 10, independente da qualidade da sua aula. Mesmo que você visse na prova única que a abordagem da questão não tem muito a ver com o que você falou em sala, você entra naquela mediocridade do, pelo menos eu disse. Vocês viram que eu falei o assunto aí, vocês que não estudaram. Qualquer coisa nesse sentido. E aí, quando eu vou para a sala e eu começo a trabalhar pensando nesses detalhes e como eu poderia explorar os conceitos e o tempo que eu teria e tal, o que eu começo a perceber? 5 estudantes analfabetos na turma, meninos que não tinham a menor perspectiva de atribuição da relação estudo-sucesso, estudo alcançar alguma coisa. É muito marcante para mim que não se debate o valor do trabalho. Todos eles têm muito claramente o quanto o trabalho é relevante, é importante trabalhar. Não se discute a importância do estudo e também não se discute qualidade de vida. Não existe assim, trabalhar, o que é trabalhar? É fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, independente do que seja o seu trabalho. Nessa época eu trabalhava em outro município aqui do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, capital, e eu trabalhava em Nova Iguaçu, bem no interior de Nova Iguaçu. E ali eu vi meninas menores de idade envolvidas em relacionamentos e casamentos com pessoas maiores de idade, com anuência da família, assim, participação familiar, com trato como se aquilo fosse algo normal, tranquilo, dentro daquele contexto. Meninos que nunca tinham ouvido falar sobre vestibular, sobre prova, sobre fazer uma Pedro II, nada, esquece tudo isso. Aí eu já comecei a cair nesses clichês. Não querem nada, são burros, ou eu mesmo me julgando assim, caramba, eu estou emburrecendo. O choque foi grande porque eu vinha, na época, em 2012, no ano anterior, eu trabalhava numa rede de pré-vestibulares, fora do Rio de Janeiro até, eu trabalhava em Campos dos Goytacazes, cara. Era um curso especializado em medicina. Então eu trabalhava com um pessoal de alto poder aquisitivo, estudando para ser médico. As minhas aulas terminavam, fazia fila, sabe? De pessoas perguntando, e aquela coisa de, muitas vezes, perguntas que eu não respondia de bate-pronto. E sempre que eu me comprometia com algo do tipo, gente, então na próxima aula eu retomo esse assunto. Quando eu chegava na próxima aula, alguém me cobrava, lembra que você... Então eu assim, estava vivendo o sonho do professor naquele contexto, né? Sendo muito exigido e também tendo muito retorno e participação dele. E aí quando eu chego nesse contexto do CIEP em Nova Iguaçu, com estudantes que me falaram coisas do tipo, na época, né? Qual o seu sonho? Meu sonho é crescer. O menino falou para mim, meu sonho é crescer. Naquele momento, lá o Vinícius de 2013, eu ri. Eu brinquei, eu falei assim, como assim? Rapaz, se você não cresce, você só não cresce se você for anão, sabe? Qualquer piada boba, assim, desrespeitosa nesse sentido, eu fiz ali naquele momento e tal. E aí eu demorei, 6, 7 anos para entender o que aquele menino quis dizer, né? Tanto que essa é uma das histórias que eu sempre conto muito, porque eu gosto de falar sobre isso, sobre essa minha transição, sobre enxergar esses vários professores. Porque eu passei 2013 assim, e em 2014 eu já estava pensando efetivamente em desistir da docência, assim, vendo outras coisas, outras possibilidades. Se eu não fosse desistir da docência, que pelo menos eu ia desistir da minha matrícula pública, ia voltar a ficar só no particular e tentar outras coisas, porque eu estava dentro dessa atmosfera. E aí qual foi a minha percepção? Nada ao meu redor mudou, essa atmosfera permaneceu na escola. Entretanto, como eu fui reformulando as minhas atitudes, as coisas passaram a render muito mais, os trabalhos passaram a ficar muito mais interessantes, e aí vem o meu calcanhar de Aquiles, digamos assim, desse meu processo profissional, que é como falar sobre o valor de estudar para os professores sem parecer pedante, né? Porque você fala isso para o estudante com muita naturalidade. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Beleza. Tem que estudar mesmo. Porém, e para falar isso para os pares? E para explicar para os pares que a minha vida profissional mudou
a partir do momento que eu comecei a aumentar as minhas referências, que eu comecei a ler mais bibliografias diversas e começar a me enxergar dentro de um processo. No meu caso específico, foi uma grande identificação com autores que têm o viés cotidianista. Então eu conheci Inês Barbosa, eu conheci Nilda Alves, eu conheci Carlos Ferraz, fui conhecendo esses autores, e cada texto que eu lia parecia que eu estava, cara, literalmente aquele texto da Nilda Alves, né, desvelando o pergaminho, eu estava assim, vendo umas representações e possibilidades que eu não tinha visto anteriormente. E aí eu fui ressignificando o que eu já fazia. Então, tem muito isso também, não é que eu virei um profissional porque eu passei a agir 100% diferente. Foi a minha atitude em relação ao que eu fazia. Vou citar um exemplo. Eu cheguei uma vez na escola e tinha uma professora chorando, e ela dizia que a professora de artes, ela dava aula para uma turma de 6º ano, com muitos meninos na defasagem em idade séria. Ela foi falar sobre o disco de Newton, e na aula de disco de Newton, por ser uma atividade que se iniciou para colorir, etc., os mais velhos começaram a alegar que aquilo ali era coisa de criança. Isso é bobeira. Tá, a professora com palhaçadinha, enfim, coisas nesse sentido. E aí ela começou a falar com as meninas sobre como essas cores elas estão associadas às questões de maquiagem, né, corretivo, base, enfim, todas essas questões que envolvem a estética, né, e como essas cores estão associadas à iluminação, a maquiar determinada coisa no rosto, correção de imperfeições, enfim. Ela fez isso, ela conseguiu trazer as meninas para dentro da atividade. Essas meninas que antes estavam zombando da atividade pintaram um disco de Newton, participaram de tudo, só que, qual é o problema? Nada disso estava no planejamento dela. O planejamento dela era chegar em sala, falar do disco de Newton, mostrar um vídeo, alguma coisa, etc. Nada disso deu certo. E ela terminou essa aula chorando e se sentindo fracassada. E aí quando ela narrou isso pra mim, foi um estalo na minha cabeça, porque assim, eu percebi quantas vezes eu me senti daquele jeito ali, quantas vezes eu fui pra sala para defender uma aula de globalização, para defender uma aula sobre Estados Unidos, sobre, sabe, eu brinco muito falando sobre, por exemplo, Oceania, aula de Oceania, caramba, cara, eu tô aqui no meio de Nova Iguaçu, vou falar de Oceania, que malabarismo que eu vou fazer aqui pra, né? E aí, essa minha aula virava falar de Big Brother, questões de violência no bairro, eleição. Aí eu saio da sala pensando, caramba, fui falar de um assunto, cara, não falei nada. E eu brincava, dizendo, olha, eu sou médico, sou professor, sou policial, sou carcereiro, sou tudo aqui, sou advogado, sou tudo nesse espaço, menos professor de geografia. Porque os meninos demonstram interesse em vários outros temas, mas não estão muito atentos a isso. Isso na minha cabeça me deixava assim extremamente desconfortável. Inclusive por isso que o título do meu primeiro livro é O que eu estou fazendo aqui. Porque eu me fazia essa pergunta o tempo inteiro, cara. O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha relevância nesse processo? Eu olhei para essa professora e falei assim, olha, você deu uma aula incrível, cara. Olha o que você fez. Um problema se apresentou para você, você recebeu a demanda, articulou uma transformação, deu certo, envolveu o estudante, e aí só porque aquilo não estava no planejamento, não vale, não serve, né? E esse foi um processo, eu já comecei a pensar assim, cara, eu acho que não vai adiantar eu viver essa experiência só para mim. Eu acho que é importante que eu comece a falar mais sobre isso, que eu comece a conversar com os professores. Eu diria que não foi fácil, mas assim, na verdade não é fácil. Eu enfrento resistência de colegas até hoje. Tem colegas que acham que eu quero me exibir, que eu quero aparecer, que eu quero dizer que eu estudo, ou qualquer coisa nesse sentido. Há sim uma certa resistência, né? Assim como eu também ouço coisas do tipo que eu passo a mão na cabeça de estudante, né? Que eu sou o paizão. E não é isso.
é porque isso mudou a minha vida, isso alterou a minha saúde, isso melhorou a minha relação com o meu trabalho, isso me fez valorizar mais aquilo que eu realizo, isso me fez perceber o nível de intelectualidade que existe na minha ação. Eu não sou um mero reprodutor de conteúdo. Eu me recordo, como eu estava citando, né? Quando eu cheguei no CIEP, cara, minha primeira aula, eu enchi o quadro, né, de ponta a ponta, escrevi, desenhei. Uma coordenadora parou na porta e começou a rir. Sabe, olhou pro quadro assim, riu, falou assim: é porque você está começando agora. E aí saiu. E aquilo me incomodou. Mas, pensando hoje, realmente algumas coisas ela estava certa. Hoje em dia nem sempre eu encho o quadro. E eu passei a entender que, às vezes, um quadro em branco e a aula está incrível. Porque eu estou conversando, estou envolvendo, eles estão participando. Muitas vezes eles estão até aprendendo algumas coisas sem perceber, porque prestam atenção no que eu falo de alguma forma. Não dá para garantir também que eles prestam atenção em tudo. Então eu diria que a grande barreira que eu enfrentei, uma das, né, vou falar duas assim que são muito emblemáticas. A primeira é a noção de controle de turma, que eu acho ela aparece para mim com muitas facetas. Eu acho que o primeiro ela aparece para mim muito associada a uma questão fenotípica, pelo fato de ser um homem negro, grande, de voz grossa, e as pessoas acharem que eu vou exercer um determinado comando pelos estudantes. Depois ela passa por uma questão profissional, a ideia de que você será capaz de controlar uma turma se você dominar a sua cátedra, se você for rigoroso, se você gritar, se você bater no quadro, enfim. Eu fiz tudo isso, e isso me rendeu só fins de dia e finais de semana com a garganta dolorida e a voz enfraquecida, a rouquidão. Eu não vivi nada de relevante tomando essa atitude, né? Até porque seria hipócrita da minha parte não assumir isso. Muitas pessoas têm mesmo medo de mim, então essa coisa de causar medo ou forçar uma impressão dá muito certo quando eu tento, mas me coloca num lugar desconfortável e bate de frente também com a minha história enquanto, né, estudante e professor, porque ao longo da minha vida as maiores relações de respeito com a docência que eu tive, elas sempre foram ocupadas por mulheres, em geral mulheres de baixa estatura, majoritariamente mulheres brancas. Eu tive ao longo da minha vida pouquíssimas professoras e professores negros. Então essa relação que as pessoas, né, insistem em colar em mim, ela não se reproduz na minha vida. Eu tive professoras que apontavam no corredor e o pessoal já saía correndo, cara. Professora Maria de Fátima, de matemática, era assim, professora Rafaele, de geografia, sabe? A Maria de Fátima, ela usava um salto, cara, que ela fazia um barulhinho que o pessoal ouvia, o pessoal, professora, a professora tá chegando e tal. E aí pegar isso, essa relação, né? Chegar e começar a ler e estudar que você não controla o que acontece na sala de aula. Eu acho que o primeiro impacto é se sentir meio destituído de poder, né? Então, poxa, se eu não controlo o que acontece aqui, o que eu tô fazendo aqui? Né? Para que eu tô aqui? Se eu não controlo, deixa rolar aí, eu estar ou não estar não faz diferença. E é esse o aspecto que eu acho que o estudo ele altera. Porque hoje eu entendo que a minha presença na sala de aula ela é fundamental e super relevante, e que eu não tenho a menor obrigação de controlar nada do que acontece ali. E ao efetivar isso na minha cabeça, né, eu posso de repente ter uma dificuldade na hora de passar adiante o que isso significa, mas na minha percepção, na minha cabeça está muito consolidado. E isso se torna uma potência do meu trabalho, porque justamente por não controlar o que está ali, é que o meu trabalho ganha uma amplitude muito maior do que só uma aprovação na FAETEC, uma aprovação no Pedro II, né? Ele vai para a vida, ele vai para transformações que estão muito além desse espaço. E já chegando aí nos meus quase 20 anos de docência, eu já tive alguns exemplos práticos disso, de poder encontrar estudantes que eu trabalhei há 10, 12 anos atrás, e quando eles trazem para mim as memórias que eles têm, cara, ninguém lembra de aula de geografia. Ele lembra de uma ideia que você deu, ele lembra de uma atitude que você tomou,
Ele lembra de um exemplo, de uma, sabe? Ninguém fala assim, porque aquele dia que o senhor falou de relevo, nossa, nunca mais... Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, veja bem, talvez não estou... Eu não sou juiz de experiências, né? Talvez alguém tenha vivido essa experiência. Eu, Vinícius, nunca vivi. Toda vez que um estudante que tenha passado, né, pelo meu processo formativo e me buscou para conversar, hoje com rede social acontece mais, antigamente era mais, né, pessoalmente, assim, encontrando, nenhum deles ressaltou para mim enquanto experiência vívida, enquanto memória, enquanto algo que ele achou relevante dizer, aquela sua aula de globalização foi marcante, não. Eles sempre falam ou sobre algum tipo de analogia que eu construí, caramba, lembra que você deu aquele exemplo assim e tal, pô, fiquei pensando naquilo, ou então eles falam de uma coisa tipo, nada a ver, uma atitude que eu tomei. Eu fui convidado para participar do Colóquio Internacional de Currículo, né, na Federal da Paraíba. Ao chegar lá, um ambiente onde eu não conhecia ninguém, tô vendo uma menina me olhando, e eu olhando para ela assim, pensando, essa menina não me é estranha, a feição dela me é semelhante, e essa menina vem para conversar comigo, que ela foi minha estudante no 6º ano, e eu, caramba, poxa, aí conversamos um pouco, e olha o que ela tinha de memória, um dia, que ela foi com um chapéu, uma touca, dessas que você aperta a patinha da touca e a orelha mexe. E eu tô dando aula de costas pra turma, quando eu viro, tá uma rodinha ao redor dela. E todo mundo ali, eu não tinha visto o que era, eu me aproximo, quando eu vejo ela com a touca. O que eu faço? Pego a touca. Aí ela narrando isso. Caramba, professor, você veio, pegou minha touca, e eu fiquei com muito medo, porque eu achei que o senhor ia me levar para coordenação, ia chamar a minha mãe, tal. O que eu fiz? Botei a touca e dei aula de touca. Aí ela, pensando o seguinte, caramba, o professor foi muito legal comigo, porque ele ia brigar, eu achei que ele fosse brigar, e ele não brigou. Ele botou a touca, ele brincou comigo, ele foi legal. E eu achei incrível essa percepção dela, porque não foi nada disso que eu fiz. O que eu fiz foi, a atenção estava sendo roubada na sala. Depois que eu botei a touca, a atenção voltou toda para mim. Eu não fiquei fazendo gracinha com a touca. Obviamente que, né, perceba, nenhum professor é obrigado a usar a touca. Eu só estou citando as histórias e os exemplos. A partir do momento que eu botei a touca, todos eles queriam saber o que eu ia fazer, como eu ia fazer. E o fato de eu ficar sério com a touca ainda deu mais ênfase à situação. E assim eu dei minha aula tranquilo, a touca passou a fazer parte do contexto. Eu só fui enxergar ações como essas minhas, como soluções práticas, né? Como essa relação entre o que está posto enquanto estratégias, táticas, etc., depois que eu estudei. Porque naquele momento ali, para mim, era só uma sacada. Ah, cara, quer saber? Eu não vou competir com a touca, cara. Não tem como, a touca vai ganhar, a touca é bonitinha, a touca se mexe, entendeu? Então eu tomei aquela atitude ali e deu certo. Deu certo porque naquele momento eu pude trabalhar, deu certo porque gerei uma memória positiva, afetiva em alguém, que isso retornou para mim quase 10, 12 anos depois, e fora tantas outras coisas que eu já fiz e que ficaram marcadas na cabeça, na reflexão dos outros, né? Quando eu assumo também essa parte do relato autobiográfico na minha escrita, isso vai muito além do que ficar contando a historinha da minha vida, né? Eu preciso fazer essa relação desse embasamento teórico, porque, né, é o que se discute, a ideia de que nenhuma experiência é única, você tem certos vieses de interpretação que vão nos unindo, a gente vai comungando essas histórias. Então, às vezes você ouve algo que eu falo e pensa, rapaz, já vivi algo semelhante e tal, alguma coisa assim, e aí você vai estruturando essa ideia em torno do quê? Da construção de conhecimento socialmente válido, da habilidade que você demonstra enquanto mediador do conhecimento, da forma como você consegue pegar situações do cotidiano que não estão prescritas em nenhum tipo de documento curricular, mesmo aqueles que se dizem nacionais, entendeu? Nem nos internacionais não estão. O planejamento é importantíssimo e fundamental, porque ele vai organizar o seu pensamento,
Você chegar em sala sem um planejamento prévio, na minha perspectiva, é uma grande irresponsabilidade. Claro que eu entendo que depois, com certa experiência, isso vai ficando mais fluido. Mas quando eu comecei, eu comprei um caderno desses de 20 matérias, cara, e eu andava com aquele caderno, porque eu preparava cada aula ali com medo de ser pego de surpresa, né? Porque quando eu entrei, primeiro eu entrei como monitor, depois de monitor eu virei professor substituto. Ser professor substituto é uma fogueira danada, porque você fica a poste de prontidão na escola para pegar qualquer bucha. Você não sabe quem faltou, você não sabe qual ano, então você está ali, é capaz de você dar uma aula por oitavo e vai para o terceiro ano e volta para o sexto, assuntos diversos. Então, como é que eu fazia isso? Essa escola que eu entrei à época, ela usava o sistema positivo, isso 2007, 2008. Esse sistema positivo, ele tinha o currículo, ou seja, cada ano tinha um conjunto de temas cobrados nas respectivas apostilas. O que eu fiz? Preparei uma aula para cada tema das 7 apostilas. Não estou orientando ninguém a fazer isso porque o sistema positivo não é tão relevante assim. O que eu estou querendo dizer é que, naquele momento, para me livrar de inseguranças, né, para fazer essa mediação acontecer, conquistando a respeitabilidade do estudante, foi a ferramenta que eu utilizei. Então, se hoje, de repente, eu vou conseguir entrar numa sala e ter na minha cabeça um plano de aula desenhado, mesmo que eu não coloque ele no papel, começou dessa forma. Entretanto, pensar o planejamento como algo que é o que tem que acontecer, cara, esse é o problema mesmo. Então, assim, beleza, me organizei previamente, tudo bem. E agora? Agora vamos trabalhar. E as coisas vão acontecer de maneiras distintas. Eu partilhei um pouquinho dessa experiência de estar nessa escola, nesse curso de excelência de medicina. Eu já vivi a experiência de ter turmas muito pequenas, turmas com 6, com 8 estudantes. A minha experiência de turma com 8 estudantes, inclusive eram 8 estudantes brilhantes. Eles copiavam tudo, eles faziam todas as atividades, eles respondiam de maneira incrível. Entretanto, foi uma experiência horrível, porque eu não via pessoalidade nas ações. E então eles faziam a regra, jogavam, por exemplo, o que é um podcast? Aí qual é a regrinha da resposta? Você pega a pergunta para iniciar a resposta para não fugir do tema. Um podcast é... Aí eu lia isso 8 vezes, cara. Sabe? Aí começou assim, tipo, eu me sentia... Paisagem é tudo aquilo que nos cerca, que nós percebemos através dos nossos sentidos. De acordo com o que foi discutido em sala, defina a paisagem. Paisagem é tudo aquilo. Cara, não é possível que todos vocês tenham a mesma percepção das coisas. Tanto que eu passei a escrever, até por conta dessa turma, a desenvolver perguntas mais pessoais, assim, de acordo com as suas palavras. Defina com as suas palavras. Inclusive, até passei a fazer atividades. Eles odeiam quando eu faço as atividades, mas assim, prova com consulta, por exemplo. Eu marco a página e marco o trecho. É um tipo de atividade que eu faço. Olha, a resposta está na página 237, no terceiro parágrafo. Se copiar o parágrafo, nota 0. Aí eles enlouquecem. Pô, mas como assim, cara? Você vai ter que ler isso aí, interpretar e reescrever com as suas palavras sem copiar nenhum trecho, sem copiar nada. Porque foram artimanhas que eu fui construindo aí por conta dessas experiências. Assim como eu também já dei aula, cara, para uma turma de 120 estudantes, que era uma loucura. Quem tá lá no fundo não me ouvia. A única vez na minha vida que eu trabalhei usando microfone, entendeu? Então, eu já trabalhei ao longo desses meus 19 anos em 43 escolas. Muito porque, quando eu comecei com a minha segunda matrícula, eu tinha 2 matrículas de 30 horas no estado. Então eu comecei a ficar com o meu horário muito picotado.
E vários dias da semana eu trabalhava em 3 escolas, uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. E depois me deslocava para outro lugar. Quando eu comecei o mestrado em 2017. Na época eu trabalhava em 9 escolas. Eu narro isso no meu livro, no meu primeiro livro, né? O que eu estou fazendo aqui. E era muito marcante isso, assim, como eu vivia transitando de escola em escola, sem conhecer os meus pares, eu só conhecia as pessoas do dia, e sem poder trocar ideia sobre escola. Né? Porque muitas vezes, eu acredito que todo mundo que tem experiência com escola já tenha vivido algo nesse sentido, muitas vezes a sala dos professores ela tem um clima mais pesado, um ambiente mais pesado, ela acaba ficando como um depósito de frustrações, né? As pessoas estão ali, estão lutando muito, não veem o seu trabalho acontecer como gostariam, né? Então eu particularmente entendo tudo isso e já me senti muito assim. Claro que ninguém está livre dos maus dias, então hoje, com essa ideia de literalmente vender meu livro, de usar a rede social para expor o meu trabalho, de vender o meu e-book, de falar sobre o meu trabalho e expandir a ideia, eu tenho muita preocupação, sempre deixar muito claro que eu não estou vendendo receita de bolo para ninguém. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre essas coisas porque eu estou falando sobre o cotidiano. E há uma garantia de que o meu cotidiano é diferente do seu. Então essas percepções cotidianas, eu falo, o cotidiano é a chave, o cotidiano é o segredo, o cotidiano, sabe? É isso, o cotidiano ele vai trazer para você referenciais relevantes que se você tiver a clareza para usar em sala de aula, se você tiver a clareza para olhar o seu trabalho a partir desse prisma, com certeza o cotidiano, além de tudo que ele traz enquanto vantagem na minha percepção, ele vai ser uma boa ferramenta para você valorizar mais aquilo que você faz, para você se perceber como um professor diferente porque nós somos individualidades, somos diferentes mesmo, então não é uma relação de diferença baseado só em quem é melhor ou pior, né? Por isso que quando a gente estava começando aqui antes da gravação eu dizia a você, eu hoje sou uma pessoa que eu não consigo desconsiderar a subjetividade da vida. A subjetividade da vida é algo muito valioso para mim. Então, eu gosto de observar a coisa por outros prismas, eu gosto de legitimar experiências. Então, de repente, para você naquele momento, é importante que você ache mesmo que o estudante não quer nada e que ele é burro, qualquer coisa nesse sentido, porque essa comunicação, ela em algum momento vai voltar para você, você vai ter a oportunidade de refletir sobre isso, de repensar essa sua fala, entendeu? Obviamente que eu não defendo nenhum tipo de desrespeito ao estudante, desrespeito no ambiente institucional, escolar, não é isso. Mas eu acho que a adjetivação de sentimentos foi uma coisa que eu aprendi muito com terapia, que é outra coisa que eu acho fundamental para a nossa função, né? Esse cuidado com a saúde mental. Eu sei que não é fácil, a gente tem um esforço muito grande, um incentivo muito grande para essa dedicação extrema ao trabalho, em detrimento muitas e muitas vezes da nossa saúde. Você me ouviu? Aqui deu uma travada aqui. Tá me ouvindo? Sim. É. Isso porque eu fui voltando. Eu comecei a fazer terapia já muito velho. Bom, velho, né? Eu comecei a fazer terapia com 32 anos. Eu tinha todas as ideias clichês possíveis sobre terapia. Não serve pra nada, é bobeira, não vou pagar alguém pra ficar me ouvindo. Terapia enfim, tomar uma cerveja com os amigos, assistir o futebol, namorar, qualquer coisa nesse sentido. Então, e depois eu virei terapia futebol clube, né? Porque comecei a ver o diferencial que traz, comecei a parar de achar que dentro da escola eu tinha que resolver tudo, eu tinha que arrastar problema de todo mundo, enfim. Até porque eu estou conversando com você sobre um recorte da minha experiência, né? Tem um outro recorte muito grave, que é como a violência passou a fazer parte do meu trabalho, como eu passei a perder estudantes assassinados, como inclusive alguns desses estudantes que eu perdi, eu os alertei,
Eu por 2 vezes vivi a experiência de falar para um estudante que a atitude dele não estava interessante, que ele poderia ser prejudicado pelo que ele estava fazendo e a forma como ele estava agindo, e no mesmo final de semana, daquela semana em que eu conversei com ele, ele é assassinado, e eu chego na escola na semana seguinte tem essa notícia. E isso vai também ampliando essas percepções do tipo... agora é a minha. Apareceu aqui. Seu áudio. Já não lembro o que eu tava falando. Ah, tá. Isso vai mudando a nossa percepção. Isso vai mudando a maneira como a gente se relaciona com tudo isso que eu estou citando. Inclusive nas questões de relevância. Então, assim, peguei o currículo. Cara, é importante eu falar sobre Oceania? Claro que é. Claro que é importante. É importante essa percepção de mundo, tá? Entretanto, talvez falar de outras coisas seja mais relevante. Se tem uma situação da professora, eu vou citar uma minha. Eu cheguei em sala falando sobre uma turma de 2º ano do ensino médio, falando sobre agricultura. Enquanto eu estava de costas, escrevendo no quadro, estou ouvindo uma zoada. Quando eu virei, 2 estudantes, um em cada ponta da sala, fazendo gaivotas. E aí eles começaram a pegar a gaivota e tentar esconder aquilo tudo. Eu falei, ô, calma aí, o que você está fazendo aí? Bota na mesa aí que eu quero ver. E aí ele botou na mesa, muito receoso. Eu falei assim, isso voa, cara? Voa, tal. E aí era engraçado, porque uma gaivota parecia um caça, né? Parecia um avião bonito, assim, sabe? E a outra gaivota parecia um 14 bis, cara. Ela tinha um formato engraçado, assim. E aí eu falei pra eles, vocês sabiam que existe uma competição internacional de gaivotas? Não sabiam. Vocês sabiam que tem uma empresa muito famosa que patrocina? E aí, eu que estava dando aula de agricultura, comecei a falar da Red Bull, dos eventos que a Red Bull patrocina ao redor do mundo e tal. E aí a conversa foi ficando, né, mais interessante. Pedi que eles viessem à frente da sala, pedi que eles ensinassem os meninos a fazerem as gaivotas. E no final, competição para saber que gaivota voava mais. E aí o que foi interessante? A gaivota bonitona deu um voo meia bomba assim e caiu. A gaivota feia, que, né, parecia lá o 14 bis, rapaz, ela planou pela sala, foi lá no fundo, fez uma curva, voltou e tal, só quase que volta na mão do menino que jogou. Tudo isso virou minha aula. Tudo isso. Eu falei sobre tudo isso, falei sobre essa relação do que é bonito, do que é feio, das expectativas que você cria, daquilo que você acha que é errado, de como aquilo que você sabe fazer é importante, é relevante, de como você pode ensinar o que você sabe fazer para outra pessoa. Cara, o Vinícius de anos atrás, né, desse momento, eu tô narrando uma história de 2018, ele teria ficado muito decepcionado com essa aula, porque o planejamento era falar sobre agricultura, e acaba que eu não falei tanto sobre agricultura como eu gostaria. Naquele momento da aula, eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz de ter podido conversar sobre tudo aquilo. Assuntos que talvez eu tivesse dificuldade de falar, porque eles são subjetivos, e eles, quando você entra nesses assuntos com perguntas, o trabalho fica mais difícil. Então, se eu vou falar com eles assim, você é feliz? Sou, pá, entendeu? Pô, acabou a aula. É tipo você passar um vídeo, perguntar o que você achou, e eles respondem, o vídeo é bom, o filme é legal. Pô, minha vontade é pegar minha mochila e ir embora, né? Então, essa coisa de tentar envolver, para puxar uma conversa, ouvir alguma fala que, assim, que eu julgue sincera e tal, eu fui construindo isso, né? Isso me traz muito conforto para trabalhar, mas não foi uma construção simples. É um processo. Eu acho que hoje em dia, esse processo obviamente não está acabado, é processo, é em ato contínuo,
mas eu acho que eu consigo extrair mais, eu consigo puxar mais, né? Numa piada, numa brincadeira, daqui a pouco eu já estou falando sério, já estou envolvendo num assunto. Mas essa história do Gaivotas é marcante porque foi a minha primeira escrita, que foi para um livro, né, para um capítulo de livro, que foi o Narrativas, Histórias na Escola, volume 2, a convite da professora Graça Reis. Na época eu cursei uma disciplina do mestrado com ela, e ela convidou, pô, você não tem uma história, uma narrativa para contar? E eu levei essa pro livro, e foi muito emocionante assim receber um livro com um capítulo que eu escrevi. E aí vai para uma segunda questão que é uma grande bandeira minha, né? Primeiro, essa coisa de ressaltar o cotidiano, ressaltar a importância do cotidiano. Eu acho que o cotidiano é uma ferramenta de valorização docente. E uma outra bandeira de trabalho que eu carrego é: professores, escrevam sobre o que vocês fazem. Escrevam sobre os seus trabalhos. É importante. É importante para registro. É importante para você ter um marcador, inclusive temporal, daquilo que você faz, para você mesmo se visitar daqui a 5, 6, 10 anos e falar: poxa, mudei nisso, ainda penso aquilo outro, poxa, olha como isso dá certo. Hoje eu fiz uma experiência, bem, que eu achei bem interessante. Eu estava na sala dos professores na hora do almoço, conversando com uma professora. E essa professora estava falando, empolgada, sobre um trabalho que ela fez. Professor empolgado na escola é coisa rara, né? Eu, quando vejo, eu me empolgo junto. Gosto muito. O que eu fiz? Eu peguei o meu celular assim, cara, e botei para gravar, sem ela perceber. E comecei a fazer umas perguntas sobre a aula dela. Mas como é que foi isso? E aí, por que você achou? Por que você pensou tal coisa? E ela foi falando. Quando ela acabou de falar tudo isso, eu peguei o áudio e mandei para ela. Falei: ó, vê essa mensagem que eu te mandei aí. Aí ela foi ouvir, achando que era alguma... Tomou um susto assim. Olha, eu falei: ó, tem um artigo já, o esqueleto do artigo já tá aí. O esqueleto tá aí. Você falou a sua motivação, você falou a metodologia, você falou a justificativa. Então, ela foi ouvir, aí ela foi ouvir e ela tomou um susto porque era a voz dela, aí ela foi entender o que tinha acontecido. E eu disse a ela: olha, tem um artigo pronto aí. Artigo pronto, porque tem a metodologia, tem a justificativa. Eu acho que travou de novo, hein? Travou de novo. Vou voltar lá no E aí. Exatamente, vai, vambora. Eu espero que não trave mais, pô, isso é muito chato. Quando ela ouviu... Não é possível, travou de novo. Foi? É? Tu acha? É porque você bota o podcast, é só áudio, né? Não é isso? Ah, entendi. Pera aí, deixa eu ver se vai melhorar. Tá, pera aí, deixa eu fechar a câmera e ver se melhora mesmo, porque... E eu tô... Pera aí que eu fechar a câmera, eu nem sei fazer isso, calma aí. Ah, tá. Foi. Espero que agora vá. Vamos lá. Quando ela ouviu o áudio, ela tomou um susto, porque era a voz dela, né? E aí ela entendeu o que aconteceu, eu gravei ali a situação, e eu disse a ela: olha, o artigo tá pronto aí, o esqueleto do artigo tá pronto. Aí você falou a sua motivação, você falou o que te surpreendeu, você falou a metodologia. E ela ficou: caramba, olha só e tal, que tô recebendo uma orientação aqui, não sei o quê. Mas sempre eu fiz isso por quê? Porque eu ouço o professor e às vezes eu não falo na hora, né? Eu não digo assim: caramba, aquilo que você falou foi muito legal, gostei muito. E depois, quando eu tento retomar o assunto, às vezes o professor não lembra da situação, não lembra o que foi dito. Ele fica assim: ah, mas que dia, aquilo que você falou, você estava empolgado, foi legal.
e nem sempre ele está atento. Então eu fiz essa jogada hoje e gostei. Vou tentar fazer outras vezes em outros diálogos que eu tiver com professores para demonstrar isso. Sabe? Quando eu ouço o professor e tá na pilhado, assim, caramba, eu fiz uma parada e foi maneiro e tal, opa, essa energia aí é boa, é isso aí, né? Tem sido tão difícil isso, tantas violências, tantas situações complicadas que a gente tem vivido, né? No noticiário, nas situações todas, agora recentemente a situação dessa professora aí com a lâmina lâmina de vidro dentro do copo. Por mais que a gente perceba que há um sensacionalismo e um sequestro da narrativa dela em detrimento da escola, né, principalmente da escola pública, eu achei legal que eu consegui achar a rede social dela e ver ela narrando a história dela, né, que é outra coisa que eu falo muito para os professores. Por que escrever? Escrever para que nós possamos narrar as nossas histórias. Na falta de exemplos, vamos pensar no que aconteceu durante a pandemia. Todo mundo era chamado a falar de educação durante a pandemia, menos os professores. Eu achava isso um absurdo, assim. Correspondentes internacionais, psicólogos, pediatras, enfim, uma gama enorme de profissionais, mas ninguém parava para chamar o professor para falar sobre isso. Então, essa relação é importante. Então, eu ouvi lá ela dando registro e ressaltando: olha, realmente foi um vidro, mas não foi um vidro, um caco de vidro, foi uma lâmina. Porque você vai. Imagine só, aquele estudante que pega o caco de vidro e joga no copo. Você vai criando um cenário absurdo. Não que a lâmina não seja tão grave, mas é diferente. É diferente, as narrativas vão se alimentando. A gente sabe que hoje em dia acontece muito mesmo isso, né? Você vive uma situação e depois que você divide aquela situação, você não tem controle. Tá aí a falta de controle, você não tem controle sobre o que vai acontecer. Então é importante que pelo menos você tenha um espaço para falar a sua versão. Se nós, professores, escrevêssemos mais, partilhássemos mais das experiências, eu acho que a gente perceberia que a gente tem muito mais pontos em comum. Isso seria um combate à alienação, uma ferramenta de fortalecimento, na minha perspectiva, né? E imagino que tô falando pra caramba e que você tem algumas outras perguntas pra gente seguir, né?